Senhor Jesus. Também estendo essa saudação aos irmãos que nos acompanham pela internet. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Hoje nós temos o nosso devocional, né? Nós vamos aprender mais das coisas do Senhor, acerca da sua palavra, e vamos aprender juntos, porque aquele que é o mestre, aquele que nos ensina, que é Cristo, ele está presente neste lugar. Eu convido os irmãos a estarem de pé para nós fazermos uma oração, para iniciarmos, né, o nosso culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque mais uma vez é um privilégio estarmos aqui, e se estamos aqui é porque o Senhor Jesus foi àquela cruz e no seu sacrifício vicário, no derramar do seu sangue, Ele nos perdoou, Ele nos purificou, abriu as portas do céu, e por isso estamos aqui nesta noite. O nosso intuito é aprendermos mais das coisas do Senhor e engrandecer e louvar a esse Deus tão maravilhoso e tão presente em nosso meio. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, ficar de pé, o irmão fique à vontade. Vamos louvar ao Senhor. Aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. A morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Bendito seja o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluias. Tu és tremendo.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tudo é que Ele está em nós, né? A presença dEle é real neste lugar. Aonde você está, meu irmão, a presença de Cristo na sua vida, ela é tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nos preparando, né, para iniciarmos aqui o estudo da palavra, o nosso devocional. Aleluias. A glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Queridos irmãos, queridos irmãos, queridos irmãos, queridos irmãos, amigos, nós cumprimentamos a todos, esperamos que todos estejam muito à vontade para participar deste culto devocional e desejamos a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que estão presentes aqui na comunidade, esperamos que vocês estejam muito à vontade para juntos aprendermos um pouco mais a respeito de uma reflexão que vamos propor neste nosso encontro. Aos irmãos que estão em casa, esperamos que essa nossa mesa seja uma extensão aí dentro da sua casa. Por isso eu te convido a puxar uma cadeira e sentar aqui conosco, porque entendemos que o Evangelho de Cristo e a compreensão do Evangelho precisa ser uma coisa acessível para todo mundo, né? Assim como se assentar a uma mesa com amigos para conversar a respeito do Evangelho. Então essa é a ideia, vocês já sabem disso, porque nós temos, enfim, falado a respeito desse nosso entendimento já há algum tempo. E em função disso, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso, ou aos Colossenses. E em função disso, eu os convido a abrirem as suas Bíblias. É importante
abrirem a Bíblia na carta escrita aos Colossenses, porque como se trata de uma compreensão do texto escrito, à medida que a gente acompanha, a gente começa a criar essa ideia, essa compreensão, né? Então abram aí em casa, os irmãos que estão presentes aqui, sugerimos que façam isso, para a gente então conversar um pouco sobre esta carta. Nós não vamos fazer uma explicação da carta inteira, a gente não tem tempo para isso, né? Uma expositiva da carta inteira, a gente não tem tempo. Então, eu queria propor aos pastores aqui e aos irmãos que a gente converse, na minha opinião, a respeito do capítulo 2, que é, na minha opinião, pastores, a parte central daquilo que, por exemplo, o apóstolo Paulo queria, vamos chamar de combater, né? A gente vai entender aí que algumas coisas estavam acontecendo lá no meio dos irmãos, e Paulo escreve esta carta exatamente com o objetivo de combater o que estava acontecendo lá, e também de alguma forma para instruir as pessoas, instruir os irmãos, para que de maneira nenhuma as doutrinas de heresia, né, ou as heresias que estavam lá, elas fossem de alguma forma se multiplicando no meio do povo. Então abram aí Colossenses capítulo 2, nós vamos ler apenas alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo não, tá, gente? E depois eu já quero ouvir um comentário dos pastores, pastor Jordildo, pastor Amarildo, pastor Sérgio não pôde vir, mas está em casa assistindo, e eu aproveito para dar um alô ao pastor Sérgio e à sua esposa, a irmã Lourdes, que vocês possam também estar aí acompanhando. Então vamos ler, a partir do verso 14, vamos fazer uma leitura do 14 ao 19, do capítulo 2 de Colossenses, do verso 14 ao 19, eu vou fazer a leitura, tá? Pausadamente, vocês acompanhem aí, tudo bem? Tudo bem com os que estão em casa? Vamos lá? Bom, diz assim o texto: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo está falando do que Cristo fez, né? A gente já descobre logo por conta da cruz, aí, da expressão da cruz, né? Vamos lá. E despojando os principados e potestades, as expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas Cristo é o corpo, ou melhor, mas o corpo é de Cristo. Corrigindo: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Vamos ler o 20 também? Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis,
as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens. Muito bem, irmãos, eu acho que é suficiente essa leitura. Podemos ler o 23? Vamos lá. Vamos ler o 23, gente. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, ou seja, não tem nenhum valor, senão para a satisfação da carne. Então essas coisas que alguém, a gente vai descobrir aqui, essas coisas que alguém estava propondo lá dentro da igreja, né? De acordo com o que Paulo denuncia, Paulo observa aquelas coisas, né? Ele toma conhecimento, denuncia aquilo, e ele faz um fechamento, nada amigável com essas coisas, né, Jordilton? Não é isso, Amarildo? Nada amigável, né? Ele denuncia declarando que essas coisas só fazem com que exista a satisfação da carne e nada mais. Elas não têm nenhum valor a não ser satisfazer a carne. Bom, então diante do que a gente leu, né, eu gostaria então de ouvir os pastores aqui algum comentário. Jordilton, Amarildo, falem aí no microfone. Muito bem, paz do Senhor, irmãos. Antes de mais nada, pastor Maurício, pastor Marildo e os irmãos que estão nos ouvindo, para a gente compreender o que Paulo está dizendo com mais profundidade, é preciso primeiro entender qual era o cenário que estava estabelecido ali, qual era o contexto. Imagine, Paulo escreveu uma carta à igreja que estava em Colossos. Quando você escreve uma carta para alguém, você tem um objetivo. Você está querendo dizer alguma coisa, dar algum recado, fazer algum tipo de correção. Então, nós precisamos compreender o que Paulo estava querendo dizer ali. Qual era o contexto da igreja naquela região, quais problemas estavam sendo enfrentados. Então, quando a gente consegue compreender qual era esse cenário no qual Paulo escreve essa carta, aí fica mais fácil entender o que ele está querendo dizer. Talvez esse seja o grande equívoco de muitos pregadores, de se basearem apenas num versículo lido, pastor Amarildo. Pega um versículo e lê e prega em cima daquele versículo, desprezando totalmente o contexto no qual aquele versículo está escrito, aquela palavra está sendo dita. E aí você perde o real valor daquilo que está sendo dito, perde o ensino e por vezes pode cometer o erro de estar ensinando uma coisa que nada tem a ver com o evangelho, porque você faz uma interpretação num versículo isolado. Então eu quero propor aqui a todos, antes de qualquer coisa, a entendermos então esse cenário, qual é o pano de fundo naquele momento da igreja de Colossos, para a qual Paulo escreve essa carta. O primeiro é preciso dizer, e o que eu vou dizer está escrito no capítulo 1, você pode depois ler com calma, você vai perceber tudo isso lá. A igreja de Colossos não era, a princípio, uma igreja problemática. Pelo contrário, Paulo ele exalta 3 características marcantes dessa igreja. Ele fala sobre isso. Ele exalta a fé da igreja, o amor que se manifestava na relação uns com os outros, e ele também exalta a esperança que eles tinham na vinda de Cristo, na redenção. Perfeito. Então, e não é só a essa igreja que Paulo faz isso, ele faz isso em algumas outras igrejas também, para as quais ele escreve cartas. Mas aqui estão 3 pilares que toda igreja deve ter. Primeiro, ela precisa ter a fé. A fé aqui é a confiança de que já foi feito em Cristo, daquilo que já foi feito por Cristo. O preço da redenção já foi pago, está consumado nele, você já está salvo nele. Isso é a fé, é confiar nisso. Então essa igreja tinha isso, fé. Ela tinha o amor, que aqui Paulo ele se refere a esse amor não numa relação com Deus. É óbvio que existe o amor a Deus, mas ele mostra que esse amor a Deus nesta igreja, ele se manifestava na relação uns com os outros. Isso está em linha com aquilo que João escreve, dizendo que ninguém pode amar a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão a quem vê. Então Jesus falou isso com Pedro, disse: você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, porque amar a Deus só é possível quando você ama o seu irmão. E é por isso que Paulo então exalta essa característica da igreja, que era exalta o amor
que se evidenciava, se manifestava, não numa poesia a Deus, numa abstração a Deus, mas era um amor concreto que se evidenciava na relação uns com os outros. O amor permeava essas relações. Então era a fé, o amor e a esperança. E essa esperança que ele se refere é a esperança da redenção, da vinda de Cristo. Essa esperança, eu falei há pouco, inclusive com o pastor Amarildo, que essa esperança, no português, essa palavra nos derruba um pouquinho em comparado com a expressão no grego. Porque no português, quando você fala esperança, por exemplo, você fala assim, bom, eu tenho esperança de que o pastor Amarildo, de que o pastor Maurício me convide para almoçar na casa dele amanhã. Tenho esperança. Bom, essa esperança no português, ela pode acontecer ou não. Pode ser que ele me convide, pode ser que não. É só uma esperança. Eu estou achando que é uma indireta isso. É quase isso. Ainda bem que você tem discernimento, já percebeu. Mas no grego, quando Paulo usa, e na maioria das vezes que Paulo usa, aliás, em todas as vezes que Paulo usa essa palavra esperança, ela não tem em si, nela, a possibilidade de não acontecer. Então, quando ele fala da esperança da vinda de Cristo, Cristo em vós, esperança da glória, essa esperança no grego não traz em si a possibilidade de não acontecer, é a esperança só de esperar, porque ele tem certeza que vai acontecer, ele não sabe quando. Então eu tenho Cristo em vós, pode esperar que a glória venha, a glória vai se manifestar na sua vida, você não sabe quando, ou seja, não existe a possibilidade de não acontecer. Então as igrejas as quais Paulo escreve, e ele vê algum tipo de qualidade, essas qualidades estão basicamente nessas três coisas: fé, está pago. Amor, o amor a Deus que se manifesta na relação entre os irmãos. E a esperança, que é a certeza que Cristo vem e nós estaremos com Ele. Pastor Jordilton, é interessante essa colocação de Paulo, né, no princípio da carta, porque isso nos leva imediatamente a entendermos que se tratava de um grupo de pessoas que já vinham em função do Evangelho frutificando. Então a graça que havia alcançado estes irmãos, né, esta graça que se manifestou criando uma consciência do Evangelho na vida dos irmãos, em função destas declarações dadas por Paulo, né, a respeito da fé, do amor e da esperança, nos leva a ter uma convicção de que era uma igreja já com frutos, com experiências, com sinais. Bem estabelecida, né? Estabelecida. Por isso que ele diz mais adiante que a igreja deve permanecer arraigada, edificada no Evangelho de Cristo que eles receberam. Perfeito. Então, veja os irmãos, essa palavra do pastor Maurício é muito importante, porque era uma igreja sólida na fé. Só que essa igreja, e Paulo fala assim, olha, desde que eu ouvi essas coisas a respeito de vocês, que Paulo não era o pastor dessa igreja, era o pastor lá, era Epáfras. Você vai ler isso lá no capítulo 1. Então Paulo diz, desde que eu ouvi essas coisas de vocês, eu tenho orado por vocês. Só que Epáfras, está lá no capítulo 1, procurou Paulo para falar de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Não com a igreja em si, mas ele vai falar, o Epáfras vai dizer a Paulo, dos ataques que essa igreja estava recebendo, a igreja de Colossos. Sobretudo, a igreja estava tendo duas frentes de embates, de ataques. Uma era por parte de cristãos judaizantes e a outra era por parte de um grupo que mais tarde, lá depois do século II, vai ser chamado de gnósticos, mas cujas características já estavam ali presentes. Era um grupo gnóstico, naquela época não tinha esse nome de gnóstico. Então, eles estavam sofrendo ataques de cristãos judaizantes e de gnósticos. Então, eu vou dizer o que são essas duas coisas para os irmãos entenderem. Que eram os cristãos judaizantes? Era um grupo de cristãos, ou um grupo de judeus, que supostamente teria se convertido. E se você ler no livro de Atos, você vai ver que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé e tal. Então tinha um grupo que se converteu. Só que esse grupo que, eu estou dizendo, supostamente se converteu, eles criam que Jesus veio, que Jesus morreu, mas que para você ser salvo não era suficiente simplesmente crer em Cristo pela graça, como Paulo pregava. Eles diziam que, além disso, você tinha que guardar 3 coisas fundamentais em relação à lei judaica, que eram os dias de festas, a circuncisão e a dieta. Ou seja, você tem que guardar sábado, lua nova, festa, tem que observar essas coisas, os homens têm que se circuncidar, e o que você pode ou não comer. Porque eles consideravam, pastor Maurício e pastor Amarildo, que a mensagem que Paulo pregava da graça
ela era de certa forma libertina, porque a lei judaica dizia o que você pode e o que você não pode fazer. Isso você pode, você não pode. Se fizer isso, você é punido. Se você não fizer aquilo, não é punido. Então eles estavam acostumados com esse sistema da religião judaica. E Paulo, quando prega a graça, ele vai mostrar, e ele vai falar isso aqui, os textos que o pastor Maurício leu inclusive, que a graça te liberta disso tudo. E que você agora não está mais preso a preceitos, a regras, mas você obedece tão somente por fé. Mas eles faziam uma interpretação dessa mensagem de Paulo como uma mensagem libertina, ou seja, a graça não tem regras, não diz o que pode e o que não pode, então a pessoa, pela mensagem de Paulo, ela faz o que quiser da vida dela. Ela agora é salvo, faz o que quiser da vida. Posso pecar? Aquela pergunta que sempre vem. Certo. Então, se eu já sou salvo pela graça, então eu posso pecar, aquela coisa toda. E aí eles acusam, portanto, Paulo de uma mensagem libertina. E não somente isso, para que esses cristãos judaizantes, que eram judeus que tinham se convertido, tivessem crédito nas igrejas onde eles iam, normalmente igrejas que Paulo havia iniciado, edificado, eles iam nas igrejas e o principal argumento deles, o argumento inicial, era desqualificar Paulo enquanto apóstolo. Então eles diziam o seguinte: Paulo não é apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Perfeito. Apóstolo é Pedro, João, Tiago, da parte dos quais nós viemos aqui, ainda diziam isso, davam carteirada. Então eles diziam que eles estavam validados pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, desqualificavam Paulo como apóstolo, para que pudesse introduzir no meio da igreja que, além da graça, eles tinham que obedecer às coisas da lei. Então esses eram os cristãos judaizantes, misturando graça, regras misturando a graça com regras e com lei. E por outro lado, tinha um outro grupo, que nada tem a ver com os cristãos judaizantes, mas era um grupo de origem grega, que eram esses gnósticos. Eram grupos que tinham a chamada religião de mistérios. Esse grupo, cujos pensamentos estavam fundamentados na filosofia, Perfeito. Filosofia grega, filosofia platônica, eles acreditavam no seguinte, que Deus não deixou de se revelar e de se manifestar, ou manifestar os seus mistérios, depois dos apóstolos. Ou Deus não teria manifestado tudo aos apóstolos, aos profetas, mas que Deus tinha mistérios e segredos que ele continuava manifestando. Deus continuava se revelando. E se revelando a quem? A eles. Porque a palavra gnóstico significa conhecimento. Gnóstico é conhecimento. Então era a religião onde eles pensavam que através do conhecimento, da busca pelo conhecimento, eles chegariam a Deus. E eles tinham, portanto, os seus cultos de mistérios, que era onde Deus ia se manifestar a eles. Então eles tinham revelações especiais. E essas revelações, essas manifestações especiais a esse grupo, não aconteciam com os demais, porque eles eram especiais, tinham conhecimento, eram uma elite espiritual a quem Deus continuava se revelando. E eles, inclusive, tinham visões, revelações, e a partir disso eles faziam a dominação da igreja, porque Deus falou com eles, Deus falou comigo a respeito de vocês. Isso já eram os gnósticos. É por isso que Paulo vai falar aqui, que eles, baseando-se em visões que não tiveram, isso está na versão Almeida Revista e Atualizada. Talvez seja a melhor versão para você ler essa expressão, que está aí, depois a gente vê o versículo e fala sobre ela. Mas o fato é então que eles tinham culto a anjos, porque eles entendiam que os anjos intermediavam a sua relação com Deus, e eles baseavam essas mensagens deles e os mistérios que eles tinham a partir de visões que eles diziam ter. E dessa forma eles faziam dominação sobre a igreja, porque se diz assim, olha, Deus me deu uma visão com você, acabou tudo. Você vai dizer o quê? Se foi Deus que falou? Então eles faziam esse tipo de dominação, dizendo que Deus continuava, portanto, se revelando e revelando seus mistérios a eles, não revelavam aos demais crentes normais, plebeus, só a elite espiritual, por assim dizer, que eram eles, que era esse grupo. Então, Paulo está nessa carta refutando esses dois pensamentos. Primeiro, cristãos judaizantes, que misturam graça com lei. E segundo, os gnósticos, que dizem que continuam tendo revelações de Deus, visões, culto a anjos, e a partir disso, fazendo dominação, dominando a igreja, e fazendo da igreja o que eles quisessem. Então a carta, ela vai estar voltada para
para refutação desses dois pensamentos. Ou seja, Paulo vai mostrar que não tem nada disso, e ele vai colocar então as coisas no lugar, para que a igreja que estava cheia de fé, amor e esperança, não descambasse para esse evangelho legalista e esse evangelho místico, que faz dominação a pretexto de santidade, de visões e de revelações, que ele vai dizer que são todas na carne. Perfeito. Pastor Maurício. Irmãos, a gente vai encontrar aqui na carta aos Colossenses algumas coisas que foram escritas por Paulo, e aí eu quero chamar a sua atenção, que foram necessárias para que todas estas teorias, regras e ideias, elas fossem de alguma forma esvaziadas ou refutadas, de maneira que então os crentes que estavam lá, cheios de fé, de amor e esperança, eles não viessem a ser confundidos de forma alguma. No entanto, a questão dos gnósticos, que eram homens que alegavam ter um conhecimento sobrenatural, além daquilo que estava sendo pregado, e que de certa forma, aquilo que eles declaravam, de certa forma, era uma declaração legítima, não do ponto de vista do evangelho da graça, mas do ponto de vista, Jordilto, do conhecimento. Porque imaginem, irmãos, que naquela ocasião em que o evangelho começou a ser pregado e anunciado, o que havia na ocasião, no tempo, no que diz respeito ao conhecimento, a forma de conhecer a vida, a existência, estava basicamente fundamentada na filosofia. Então, diferente dos tempos de hoje, Jordilto, quando, por exemplo, vocês vão para uma escola e você tem várias matérias lá na escola, e você estuda para poder aprender, para poder interpretar a vida, diferente dos dias de hoje, naquela ocasião, o que existia era basicamente a filosofia. Então, do ponto de vista do conhecimento, aquilo que aqueles homens alegavam, dizendo ter, do ponto de vista do conhecimento, era uma declaração legítima. No entanto, aquilo não tinha como servir de orientação para o evangelho, servir de norte para o evangelho, servir de fundamento para o evangelho. E aí nós vamos encontrar, Jordilto, Paulo declarando exatamente isso, mostrando aos irmãos que todo conhecimento possível, todos os tesouros do conhecimento, eles estavam em Cristo Jesus. Então imagine uma coisa, por um lado, os gnósticos, que declaravam ter conhecimento, diziam saber de tudo. Continuavam a receber esse conhecimento e essas informações de Deus através de manifestações místicas, de dons, de visões e revelações. Esse era o problema deles. Perfeitamente. Então eles alegavam isso e diziam ter este conhecimento, diziam possuir um conhecimento que ninguém tinha, e de certa forma, por serem quem eram, porque de fato eram pessoas estudadas e tinham a filosofia como fundamento do conhecimento, eles podiam persuadir as pessoas. Porque imagine uma coisa, irmãos, nós estamos falando de uma sociedade naquela ocasião extremamente simples e pobre. As pessoas não tinham acesso à escola, conhecimento. Então imagine que alguém chegue na igreja, anunciando ter conhecimento, anunciando ter revelações, possuindo um conhecimento que ninguém tinha, o que facilmente qualquer pessoa podia ser persuadida daquilo, Jordilto? Então, vejam comigo, abram aí a Bíblia, e eu quero ler com vocês, o capítulo 2, a partir do primeiro versículo, nós vamos encontrar assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos, olha bem, na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Então veja uma coisa, irmãos,
enquanto os gnósticos diziam ter o conhecimento que ninguém tinha, enquanto eles tentavam persuadir os crentes, os irmãos da igreja, Paulo se manifesta dizendo que a plenitude do conhecimento estava em Deus, sendo manifestada em Cristo. E veja o que ele diz no verso 3, irmãos. Em quem, ele está falando de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então vejam que coisa extraordinária, irmãos. Paulo simplesmente, Jordilto e Amarildo, ele naquele momento esvaziou, esgotou tudo que os gnósticos podiam declarar como conhecimento oculto, como ciência oculta, como revelação da parte de Deus. Por quê? Porque todo o conhecimento, todos os tesouros da sabedoria, todas as coisas estavam em Cristo. É importante notar o seguinte, é que quando Paulo diz isso, que todo conhecimento está em Cristo, ele está dizendo que não existem mistérios sendo revelados agora, ou depois de Cristo. Tudo que Deus queria manifestar, todo o conhecimento, para que você viva, para que você seja salvo e viva a sua vida aqui, a sua existência, estão em Cristo. Então, portanto, você tem que olhar para Cristo. Mas o que os gnósticos faziam era tornar a igreja refém, no sentido de que se ela quisesse saber alguma coisa de Deus, tinha que ir no gnóstico, porque ele tinha revisões, ele tinha revelações, percebe? Então torna a igreja dependente. E é importante você observar isso, porque esse pensamento gnóstico, essa ideia, ela continua existindo nos nossos dias, porque você vai perceber que, em síntese, a base gnóstica de culto de mistério, de revelações, de mistério de Deus, continua hoje. Deus tem seus mistérios, mistério de Deus, enigma, esse tipo de coisa, como se Deus não tivesse mostrado tudo o que Ele é e tudo o que Ele quer de você em Cristo. Em Cristo. Ou seja, quem Deus é, está manifestado em Cristo. E quem Deus deseja que você seja, está manifestado em Cristo. E Jordilto, então, só concluindo, você precisa ir a Cristo e ao Evangelho, onde você tem todo o conhecimento e todo o mistério de Deus está ali. E aí quando você compreende isso, você não se deixa tornar-se refém de qualquer tipo de pessoa que arrogue para si um conhecimento específico, especial, porque ele é muito espiritual. Então ele vai dizer para você, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Então preste atenção, porque o pano de fundo gnóstico, a ideia gnóstica, ela continua nos nossos dias. Eu preciso falar só mais uma coisa sobre isso. É que os gnósticos, eles negavam a natureza carnal de Cristo. Ou seja, eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Porque como o fundamento do gnosticismo estava no platonismo, na filosofia, a filosofia grega pensava o seguinte, que o corpo, a matéria é má e o espírito é bom. Era isso que eles pensavam, era o dualismo grego. Então, para eles, quando você morre, o seu espírito desencarna, sai da sua carne, isso foi um grande benefício, porque foi liberto da matéria má. E exatamente por isso eles não criam que Jesus tivesse vindo em carne, porque se Jesus é Deus e Deus é bom, ele não poderia habitar a matéria que é má. Por outro lado, Jesus também não ressuscitou, porque se a morte é a libertação do espírito dessa matéria má, portanto Cristo não poderia reencarnar ou ressuscitar, porque seria o espírito de novo voltando para a matéria má. Ou seja, no pensamento gnóstico, embora eles tivessem ou arrogassem para si terem essas revelações e esses mistérios, por outro lado eles negavam a natureza de Cristo enquanto homem, enquanto carne. E é isso que esse pensamento gnóstico produz nos nossos dias também. Porque você vai perceber que a mensagem do Evangelho é para o céu, é para o céu, é para o céu. De fato, Cristo vai te levar para o céu. Mas ela é para aqui agora, porque Cristo veio em carne e mostrou como homem quem você deve ser como homem na sua existência. Mas o cristianismo pregado, ou o Evangelho, entre aspas, pregado nos nossos dias, negligencia quem você deve ser aqui agora, conforme a natureza de Cristo. Isso é uma negação de Cristo encarnado, ou do Cristo encarnado. Por isso que João escreve na carta dele, dizendo assim, nós o vimos com os nossos olhos, as nossas mãos apalparam, porque Cristo foi como homem encarnado aquilo que você deve ser. Mas a sua igreja te ensina que você deve se preparar para o céu, não é verdade? Tem que ser espiritual. Aí você
se evade do mundo, se exclui da existência, não se relaciona com mais ninguém, não se relaciona com a família ou com outras pessoas, porque você tem que se preparar para o céu e negligencia a sua existência aqui, porque a matéria é má, você não pode falar com mais ninguém, você não pode se relacionar com as pessoas, percebe? Então, esse tipo de mensagem não te ensina a ser na vida aquilo que Cristo de fato ensinou, que é ser como Ele, luz do mundo e sal da terra. Por um lado, a gente vai perceber, irmãos e amigos, que o fundamento da filosofia platônica, que basicamente ela se fundamenta em construir a teoria das ideias, né? Então, basicamente, se a gente for resumir aqui a filosofia platônica, a gente vai dizer que a filosofia platônica, ela se baseou, né, em construir uma teoria das ideias. E que existem dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo das coisas, né? Ou então, pode ser que você já tenha ouvido isso em algum momento da sua caminhada cristã, é o mundo metafísico, ou quem sabe a obra redentora e a obra criadora, ou o mundo metafísico e o mundo real. Isso era a filosofia platônica. E Platão, ele se dedicou a explicar isso, né? E como os gnósticos, eles seguiam essa filosofia platônica, né? Inclusive, uma das coisas que se estendeu ao longo dos séculos, né? E a gente já vai ver mais tarde, por exemplo, Santo Agostinho, que foi um filósofo teólogo, né? Ele explicando um pouco da filosofia platônica. Uma das questões que naquela ocasião foi predominante é, por exemplo, o valor da razão e o valor da fé. O que é maior, né? Então separa-se a razão e a fé para tentar encontrar quem é maior. Quando na verdade, quando nós olhamos para Cristo e para o Evangelho de Cristo, nós vamos perceber que o próprio Deus, ele encarnou em Jesus de Nazaré. Então, Cristo é o verbo de Deus encarnado em um homem. Então não tem como no Evangelho você desmembrar uma coisa da outra. E aí a gente percebe, Jordilto e Amarildo, que a experiência de regeneração no Evangelho, ou a experiência de salvação no Evangelho, Jordilto, ela está muito mais além do que esta ideia de ser salvo apenas de forma escatológica, né? Não, um dia eu vou ser salvo. E outra coisa, pastor Maurício, Amarildo e Maurício é quase que uma... semântica quase, né? Mas é o seguinte, aqui a ideia dentro do cristianismo de que a igreja só cuida do espiritual, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Não, a igreja cuida da parte espiritual, a parte material é outra história. Então, essa ênfase no espiritual, ela surge fundamentalmente com Agostinho. Perfeito. Porque, isso lá por volta do século II, século III, o que permeava o mundo da época o conhecimento era da filosofia grega. E a filosofia grega era essa questão da matéria má e do espírito bom. Então, desprezava a matéria e o espírito que era bom. Então, numa tentativa de conciliar esse pensamento que era o conhecimento da época com o cristianismo, então você coloca para dentro do cristianismo essa mesma ideia de que Jesus veio salvar a alma e o corpo fica por aí mesmo, ou seja, não tem preocupação com o ser humano. E aí acontece uma verdadeira dicotomia do homem dentro do cristianismo, ou seja, o homem é separado em matéria e espírito, de forma que Jesus veio salvar a alma ou veio salvar o espírito, e o corpo você não se preocupa. Então, a pessoa não é olhada hoje dentro do cristianismo como um ser integral, que é corpo, alma e espírito. Você tem necessidades físicas, você tem necessidades emocionais, que é a sua alma, no seu psique, tem que ser cuidado. Tem a sua necessidade espiritual, mas a igreja, baseada nesse... Nem sabe, as igrejas talvez nem sabem, cristianismo, alguns nem saibam disso. Mas esse tipo de pensamento é fundamentado em platonismo, em filosofia platônica, onde se despreza o ser humano. E quando você quer cuidar do ser humano na sua integralidade, você vai ser acusado de estar colocando o evangelho, secularizando o evangelho, coisa do tipo, quando na verdade Jesus já fazia isso. Ele deu o pão,
ele multiplicou os pães, ele repreendeu a tempestade, ele na figura do samaritano ajuda a pessoa que está caída no chão. Mas o cristianismo hoje faz questão de desprezar isso, pastor Maurício, Perfeito. porque ele tem esse fundamento platônico e, por outro lado, cuidar de gente na sua integralidade é caro. É melhor cuidar só do espiritual. A única coisa que eu quero de material seu é o seu dízimo e a sua oferta no final do mês. Agora, cuidar de um ser humano que tem necessidades emocionais, psicológicas, físicas, que tem uma conta de água para pagar, que tem uma necessidade emocional, que tem um problema no casamento, isso ninguém quer fazer. A igreja só cuida do espiritual. Talvez seja o seu caso. Você está entendendo bem o que nós estamos falando? Jordilton, eu fiquei preocupado se alguém entrou no vídeo nesse momento e viu você falando, eu só quero o seu dízimo no final do mês. Não é isso que ele está falando, tá, irmãos? Assiste que é aí. O pensamento do cristianismo que é assim, só tem interesse no material quando é para você trazer alguma coisa. Agora, quando é para ajudar você nas suas necessidades emocionais e físicas, aí não, a igreja só cuida do espiritual. Irmãos, Jordilton, imagine, você já vai falar, hein? Imaginem que se Deus encarnou em um homem, em Jesus de Nazaré, a graça que nos alcançou, assim como Deus se tornou homem, a graça que nos alcançou, Jordilton, ela fará com que seja possível que eu, como homem na carne, me aproxime ao máximo da natureza da divindade. Mas quando você segue ou ensina a teologia da igreja ou a doutrina da igreja com base no platonismo, né, na filosofia platônica, isso é impossível. E com base em experiências individuais, como os gnósticos. Eles ensinavam a partir de uma experiência que tiveram, de visão que tiveram e tal. Então isso não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com aquilo que ele disse ter visto ou ter recebido de manifestação de mistério, coisa do tipo, né? Aí que fica mais fora ainda, né, pastor? Mais fora ainda. Amarildo. Só corroborando aqui com o pastor Jordilton, acabou de citar a questão dos gnósticos. Esse fato ocorreu há muitos anos atrás, mas esse pensamento, ele permeia ainda no mundo evangélico, né? Por aqueles que ainda querem de uma forma ou de outra, de forma sutil, dominar, né, as pessoas com essas vãs filosofias, essas sutilezas, em que colocam Cristo não como o centro ou como, né, aquele que é a nossa referência. Então o Evangelho hoje, ele está se distanciando de Cristo por dar vazão e dar lugar, né, a este pensamento, pastor Jordilton, que vem de um longo tempo atrás, como nós estamos falando na igreja de Colossos, mas que em nossos dias nós ainda vemos ocorrendo, né, no meio religioso, pelo espírito religioso que permeia, né, no meio das congregações, colocando a divindade de Cristo, né, o seu amor, né, aquilo que era as características da igreja de Colossos, amor, né, esperança e fé, não como primícias, né. E o que o pastor Maurício falou é importantíssimo também. A cada dia devemos nos aproximar de Cristo, porque é nele, por ele, que todas as coisas foram feitas. A nossa referência, como igreja, né, como homem, como servo de Deus, está em Cristo. Então, só queria fazer essa abordagem, pastor Jordilton, que o tempo passou, mas esse pensamento ele ainda permeia. Paulo teve que combater. Na verdade, ele permeou toda a história da igreja. Exatamente. Esse pensamento gnóstico, essas ideias gnósticas, elas vão existir na história da igreja. E Paulo está trabalhando profilaticamente com a igreja, ensinando para que a igreja não entre por esse caminho. Por isso, pastor Maurício, me permita aqui que ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 2, Perfeito. Paulo vai dizer assim: portanto, ou seja, dito isso, portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, que foi o evangelho que eles receberam, que promoveu a fé, o amor e a esperança, então assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Ou seja, do jeito que você recebeu o evangelho genuíno, que produziu em você fé, esperança e amor, andai nele, ou seja, viva, andai e viver, exista nele, viva esse evangelho na sua realidade de vida. No versículo 7 ele continua dizendo assim: arraigados, ou seja, enraizados e edificados nele, em Jesus, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. E aí no versículo 8, se me permite, pastor Maurício, ele continua dizendo: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele, Cristo, habita corporalmente, ele veio em carne, toda a plenitude da divindade, todo o conhecimento está nele. Versículo 10, ele diz: recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e toda potestade. Então até aqui, pastor Maurício, Paulo está fazendo uma refutação a esse pensamento gnóstico, até o versículo 10. A partir do versículo 11, Paulo começa a atacar o pensamento dos cristãos judaizantes. Aí você pode falar sobre isso a partir do versículo 11, quando ele vai falar sobre a questão que era fundamental para os cristãos judaizantes, que era: tinha que circuncidar, tinha que guardar sábado, lua nova, festas, tinha que ter o cardápio, né, a dieta, pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco. Então, a partir desse versículo 11, agora Paulo vira o canhão dele para esses cristãos judaizantes que queriam misturar graça com lei. A questão da lei sendo trazida por esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, a questão da lei, ela simplesmente estava fazendo com que o evangelho da graça de Cristo, ele deixasse de ter a sua essência e a sua compreensão a partir da graça que alcança o homem, e eles estavam propondo aos crentes, Jordilto, que retornassem aqueles velhos rudimentos da lei. Então a graça de Cristo não era suficiente para que aqueles irmãos fossem salvos, desfrutassem das coisas relacionadas a Deus, mas que eles deveriam também obedecer às regras, os preceitos, porque se assim não fizessem, né, eles jamais poderiam ser participantes, né? E a gente percebe, irmãos que estão aqui, os amigos da internet, a gente percebe que este combate, ele sempre foi um combate muito presente na vida de Paulo e também no ministério de Cristo, né? Então a presença desses judeus, desses legalistas, são figuras assim carimbadas, por assim dizer, né, Jordilto? Se a gente olhar para o Novo Testamento, as cartas de Paulo, os evangelhos, a gente vai sempre ver a presença desse pessoal, de alguma forma, trazendo problema. Mas isso acaba trazendo na mente das pessoas, não apenas naquele dia, mas nos dias de hoje, e naturalmente nos dias de hoje de outra forma, porque nós não temos assim o peso da religião judaica como era naquela ocasião. Mas eles abandonaram hoje o peso da religião judaica, ou seja, não existe mais essa religião que cativa as pessoas, mas os conceitos, eles foram todos trazidos, né? A ideia do legalismo continua dentro do cristianismo. Você talvez não receba, alguém não cobre de você, ou a igreja não vai cobrar de você, que você guarde a lei de Moisés, mas ela cria suas próprias leis, seus próprios requisitos, seus próprios requerimentos, e você tem que obedecê-los. E se você não obedecê-los, você é rebelde, você é desobediente, portanto sua salvação está em xeque. Então Jesus te salvou, mas você tem que vir de manhã, ou você tem que vir de tarde, você tem que ter frequência a culto, você tem que fazer a campanha, ou você tem que fazer o jejum, ou você tem que dar uma oferta, ou você tem que dar uma contribuição. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para confirmar a sua salvação, ou seja, é o que se chama de você tem que pagar o preço. Isso. Você tem que lutar pela sua salvação, você tem que sofrer o dano, se for o caso. Por exemplo, se você foi maltratado na igreja, se te desrespeitaram, você tem que suportar aquilo, porque isso faz parte, é o preço, né? Você é obediente ao Senhor e tal. Então, isso tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Isso é um legalismo travestido de evangelho, ou seja, é um evangelho que traz um legalismo com outra roupagem. Não vai dizer para você guardar o dia, ou não comer isso, ou não comer aquilo, mas vai trazer uma série de requisitos, de preceitos que você tem que obedecer. Se você não obedecer, você não está salvo. E a prova disso é que, quando você, por exemplo, numa semana, consegue obedecer aquilo que está determinado pela igreja,
Então, a igreja determinou que você tem que vir durante a semana toda às 3 horas. Aí você conseguiu vir às 3 horas. A igreja disse lá que é para você orar a semana inteira às 3 horas da manhã. Você conseguiu orar às 3 horas da manhã. E você tem que estar nos cultos todos os dias. Aí você conseguiu, numa semana você conseguiu isso tudo. Aí você se sente salvo. Aí você queria até que Jesus voltasse naquele dia. Mas na semana subsequente, quando você não consegue atender esses requisitos, você se sente a pior pessoa do mundo. Eu não consegui essa semana, eu não consegui orar 2 horas da manhã, eu não consegui vir às 15 e tal. E aí nesse momento você se sente inseguro em relação à sua salvação. A sua salvação fica em xeque, você fica com medo. Bom, essa semana Jesus não podia vir não, que essa semana não estou muito bem não. Mas por quê? Não consegui ir ao culto, não consegui fazer as coisas que são determinadas. Percebe? Isso é um legalismo travestido de cristianismo, porque colocam esse peso desses requerimentos sobre você, e quando você não consegue atender, sua salvação está em xeque, quando na verdade já está feita em Cristo. Você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo. É voluntariedade, é graça, é por amor, é por uma disposição espontânea que brota dentro de você, orgânico, vai acontecendo porque é de dentro para fora, é o Espírito. Paulo vai chamar essas coisas, ou a sua forma de vida agora, pastor Maurício, de frutos do Espírito. Frutos do Espírito: amor, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Ou seja, o que é fruto? Você não vê uma árvore pensando assim, uma mangueira, a mangueira está pensando assim, bom, eu vou dar uma manga agora. Não acontece isso. A manga vai surgir na estação própria, surge naturalmente, porque é inerente a ela, é inerente à natureza dela. A vida no Evangelho é assim. Esses frutos do Espírito, o que você faz, passa a ser ou passam a ser inerentes à sua existência agora, porque você é uma nova criatura, de forma que você não tem que pensar, agora eu tenho que ter amor, agora eu tenho que ser longânimo, agora eu tenho que ter paciência. Não, você não precisa. Naturalmente, quando as circunstâncias se apresentam, esses frutos também se apresentam dentro de você, porque passa a ser natural, orgânico. Você é assim, evangelho se vive assim. Agora, quando você pensa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer tal coisa, quando você coloca esse tenho, significa que você está vivendo um legalismo dentro da igreja evangélica, e que isso faz um mal terrível, porque quando você não consegue fazer, você se sente o pior crente do mundo. Uma coisa que é difícil, irmãos, amigos, as pessoas entenderem, é muito difícil as pessoas entenderem isso. Mas pense no que eu vou dizer. O Evangelho de Cristo, ou a graça deste Evangelho que nos alcança, ela nos torna, Jordilto, seres autônomos. Porque imaginem que se através desta graça nós vamos passar por uma transformação ao nível de que eu me pareça com Cristo. Você gosta de dizer uma palavra, é cristificação, é isso? Cristificação. Então a graça que me alcança, ela me conduz a este processo de cristificação, de maneira que em Cristo eu sou livre. Essa é a melhor definição de santificação. Santificação é o processo de cristificação, ou seja, cada dia você ser mais parecido com Cristo. Pronto, eu sou autônomo, eu sou livre. Então as pessoas têm dificuldade de entender isto, porque a ideia que se tem, isso a gente percebe, na maioria das vezes, é de que Deus é um Deus punitivo, é um Deus que te vigia. Às vezes parece até aquele marido ciumento, né? Com quem você vai? Para onde você vai? O que você vai fazer? Né? Que hora que você vai fazer isso? Quando na verdade, se a experiência do Evangelho, ela de fato foi isso que as pessoas pensam, é uma experiência muito diminutiva. Porque se o Evangelho de Cristo, ele me prepara para ser sal da terra, luz do mundo, eu tenho que ser preparado pelo Evangelho de Cristo, através desta graça que me alcançou, para eu, por exemplo, conseguir lidar com tudo na vida. Assim como Cristo, que é o exemplo fundamental aqui para nós, Cristo, ele caminhou por onde era necessário ele caminhar. A gente percebe inclusive no Evangelho de Cristo, e na sua vida aqui como homem, que ele esteve maior parte do tempo da sua vida do lado de fora de Jerusalém, Jordilto, convivendo com pessoas e participando de jantares, nem sempre muito convidativos, mas ele estava lá iluminando as trevas,
E nós somos assim também, porque se Ele está em mim, se Ele habita em mim, eu tenho que crer que isso é possível. Exatamente. E no caso de Jesus, não havia preocupação com o estereótipo. Ele, por exemplo, foi chamado de comedor de pão e bebedor de vinho, de bêbado. Ele foi chamado de filho do diabo, ele foi chamado. Então você imagina, porque não havia preocupação com o estereótipo. Porque evangelho é de dentro para fora. Agora, cristianismo é de fora para dentro. Então, o cristianismo, ele te molda de fora para dentro. Então você padroniza todo mundo com corte de cabelo, com tipo de roupa, se usa barba, se não usa barba, onde pode ir, não pode ir, se ele pode ir no cinema, não pode ir no cinema, se ele pode assistir um teatro, se ele não pode vir um teatro. Então ele vai te padronizando de fora para dentro, fica todo mundo parecido do lado de fora. E do lado de dentro, a miséria do homem está instalada ali. O império das trevas, que Paulo cita aqui no capítulo 1 de Colossenses, está instalado dentro dele. Porque reino de Deus é do lado de dentro, lembra? O reino de Deus é como uma semente que é lançada na terra. A semente é a palavra, a terra é o coração. Então o evangelho do reino é essa palavra do evangelho que entra dentro de você e esse reino surge dentro de você, extrapolando para o lado de fora naturalmente. Mas o cristianismo faz o contrário. Ele te molda de fora para dentro. Aí você começa a falar como crente, agir como crente, rir como crente, usa a Bíblia como crente, corta o cabelo como crente, da paz do Senhor, seja o que for, usa um inário ou uma coletânea, seja o que for, é tudo do lado de fora. Quando o evangelho de Cristo é todo do lado de dentro, que é do lado de fora é legalismo, é preceito, são requisitos, que era exatamente o que Paulo combatia nessa carta agora, também combatia, que era exatamente o legalismo da religião judaica sendo misturado com essa graça, com esse evangelho do reino. Paulo combatia isso. Espera um pouquinho que eu quero te ouvir aqui no negócio, mas vamos ouvir aqui o pastor Marildo. Dentro do que o pastor Jordilto colocou sobre esse legalismo, né, que nós vivenciamos, né, por muito tempo. Nós observamos que quando você não cumpre ou não cumpria certos preceitos que eram estabelecidos como sendo revelações da parte de Deus, quando você não conseguia cumprir por um motivo ou outro, porque muitos motivos podem fazer que você não cumpra determinada ordenança, vamos colocar assim, você era tido como aquele que está em desobediência a Deus. Então lhe era imputado um peso que você começava a entrar em paranoia. É insuportável. É um peso insuportável. Eu não cumpria a determinação porque esta orientação, esta revelação, como queiram os irmãos, ela veio de Deus, porque assim foi me dito, foi me ensinado, eu fui formatado dessa forma. Ao não cumpri-la, eu estou em desobediência a Deus. Então isso causou em muitas famílias, o distanciamento, até o temor de se voltar para o Evangelho de Cristo, que é aquele que liberta, é aquele que ama, aquele que você está inserido na sociedade, sendo luz do mundo, sal da terra. Era um Deus punitivo, como o pastor Maurício falou. Eu errei, Deus vai me punir. Então vai acontecer alguma coisa, vou bater com o carro, eu vou ser mandado embora porque eu não cumpri aquilo que me foi dito como sendo de Deus. Mas hoje nós estamos aprendendo a cada dia, no conhecimento pleno do Evangelho de Cristo. O Evangelho é aquele que liberta, o Evangelho é uma consciência, é um entendimento de que Cristo está em nós. E Ele estando em nós, as ações que nós vamos tomar, elas não são assim, por um impulso, elas são, não posso dizer, de uma forma normal, orgânica. Eu faço porque eu entendi dessa forma, né? Eu recebi dessa forma, eu vivo esse evangelho. Você faz porque agora é inerente ao ser que você é. Exatamente. Em Cristo. Você foi transformado, você não foi moldado. Você foi transformado. De então agora, fora. Exatamente. Então agora as ações, o seu comportamento, a sua forma de vida é inerente a esse novo ser. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. Então a sua forma de vida é inerente a essa nova criação que aconteceu dentro de você pelo poder do Evangelho de Cristo. Você queria falar alguma coisa? Bom, vamos lá, vamos continuar caminhando aqui na nossa construção maravilhosa desse entendimento. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Eu estou acompanhando aqui do meu smartphone, ao vivo e online, e eu espero que vocês estejam gostando. E se for o caso de estarem gostando, eu queria pedir a todos vocês que estão aí, que deixem um like nessa transmissão, que compartilhem também essa transmissão,
o que para nós é muito importante do ponto de vista do Evangelho. A única promoção que queremos fazer aqui, né, pastores, é a promoção do reino de Cristo, né? Da informação como ela deve ser, né? Isso, perfeito. Então, nos ajude, dando um like, transmitindo e compartilhando, melhor dizendo, com as pessoas, certo? Se vocês têm alguma dúvida, os que estão aí online, eu não sei se vai dar tempo para isso, mas eu vou me aventurar a falar isso. Escrevam aqui as dúvidas e nós vamos procurar, na medida do possível, responder. Mas o que eu queria saber dos pastores, eu queria ouvir o pastor Jordilton, é que a gente percebe que quando o apóstolo Paulo começa a tratar dessas questões da lei, o que a gente já explicou aqui, que é a questão do legalismo, naturalmente isso causa um espanto muito grande, porque imaginem vocês todos que eles não haviam conseguido cumprir a lei, né? Lá em Êxodo 34, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, eles anunciam dizendo, nós obedeceremos. Mas eu pergunto, eles conseguiram obedecer? Não conseguiram. Então a questão da lei, a questão do legalismo acaba causando um espanto, né? E aí eu pergunto, quem não está espantado com isso? Quem não está em sequela dessas coisas, né? Então veja uma coisa, Paulo começa a tratar, a gente vai ver nos versículos que ele fala das festas, ele fala da circuncisão, ele vai falar da questão da dieta, da culinária, mas aí é onde eu quero chegar, no verso 14, pastor Jordilton e a Marilda, eu vou ler, e eu gostaria que você compartilhasse uma explicação conosco. Preste atenção, eu vou ler para a gente entender do que Paulo está falando. Preste atenção, por favor. Diz assim o texto, Colossenses 2,14. Vou ler, hein, gente? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a naquela cruz. Aquela cédula, ele cravou na cruz. Verso 15, depois disso, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Do que Paulo está falando, gente? Que cédula é essa que ele rasgou? Essas potestades, principados, o que é isso? São demônios, são espíritos malignos. Gente, do que Paulo está falando, Jordilton? Vamos lá. É bom traduzir melhor a palavra cédula, né? Que ele riscou a cédula que era contra nós. Talvez a melhor tradução para isso seja escrito de dívida, porque eu já ouvi alguém falando, se referindo a essa cédula, pensando que é dinheiro, que ele rasgou ou que ele cancelou a cédula que era contra nós. Não é o dinheiro, era um escrito de dívida. O que era um escrito de dívida? Era uma confissão de dívida. Tipo uma promissória, né? Tipo uma promissória. Tipo uma promissória. Nos dias de hoje. Exato. Então era uma confissão de dívida. Então a pessoa devia alguma coisa, ou tinha algum delito, ou devia de fato algum dinheiro a alguém, ela escrevia, se ela não escrevia, alguém escrevia para ela, e ela assumia que ela tinha aquela dívida. Então, o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 14, é que o nosso escrito de dívida foi cancelado por Jesus, ou foi rasgado por Jesus, a cédula foi rasgada por ele. E que escrito de dívida nós tínhamos? É o que ele vai dizer na sequência. Eu vou voltar à leitura, pastor Maurício, só para entendimento. Claro. Ele diz que esse escrito de dívida, ele constava de ordenanças. Então ele está se referindo à lei. A lei se tornou para Israel e se tornou para todo aquele que acha que pode ser salvo pela lei, se tornou uma confissão de dívida. Por quê? Porque você conhece a lei, não cumpre, você assumiu que você não cumpriu. Então, por exemplo, a lei diz que você não deve levantar falso testemunho, por exemplo. Falso testemunho é mentira, falar mal de alguém. Você falou mal de alguém, então a lei se tornou um escrito de dívida, porque quando você for questionado sobre isso, você mentiu? Mentiu. Então você descumpriu a lei. Então a lei é o escrito de dívida contra você. Porque a lei, de fato, ela é santa, justa, perfeita, Paulo vai dizer. Mas nós somos falhos e não conseguimos cumprir. Então aquilo que era para bem, entre aspas, se tornou para mal. Por isso que ele fala, a qual de alguma forma nos era contrária.
Porque ela veio para benefício, para te conduzir a Cristo. Você, quando não consegue cumprir a lei, você assumiu a sua fragilidade, assumiu o seu pecado e a sua transgressão. Ou seja, você está condenado por conta disso. Você vai ter que pagar essa dívida. E qual é a sentença em relação a essa dívida? Qual é o preço dessa dívida? A alma que pecar, essa morrerá. Paulo fala em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas aí o que Cristo fez? Cristo pegou esse escrito de dívida, que é a lei, e ele rasgou, isso é maravilhoso, ele cancelou e cravou na cruz do Calvário. Aleluia. Então quando ele foi cravado, a lei que te condena, porque nós somos condenados pela lei, porque nós transgredimos, não conseguimos cumprir, ele cancelou isso. Portanto, ele diz assim, se alguém está em Cristo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há, melhor dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então foi isso que ele fez. E quando Jesus fez isso, e aí eu vou falar agora do versículo 15, ele despojou principados e potestades. De fato, Paulo está colocando aqui está hierarquizando os poderes malignos, espirituais, potestades. Paulo costuma mostrar isso, potestades, principados. Isso não é tema para nós aqui, mas ele está de fato colocando uma hierarquia, principados, potestades, tronos, soberanias. Ele fala sobre isso, ele está falando de poderes espirituais. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava cravando o escrito de dívida, e ele estava então com isso despojando os principados. O que é despojar? Então, quando você ia numa guerra e vencia o seu adversário, você trazia os valores, as armas, os tesouros, tudo que ele tinha, você tirava dele, de forma que o seu inimigo, o seu adversário derrotado, ele ficava sem arma nenhuma mais, sem poder nenhum mais, ele estava despojado. Então, quando Jesus morreu na cruz e cravou junto com ele a lei que condenava a mim e a você, ele desarticulou, desarmou, tirou todos os argumentos de principados e potestades contra você. Porque antes, como que o adversário fazia? Ele te acusava diante de Deus. Está vendo? O Senhor disse para não matar, ele matou. Ele não enfiou uma espada em ninguém, mas ele matou com a língua dele. Ele falou mal do irmão. O Senhor disse que não era para levantar falso testemunho. Ele levantou falso testemunho. Ele falou mal do outro, ele contou uma mentira. O Senhor disse que é para ele não adulterar. Tá ali, ele já pensou em uma coisa, já fez outra coisa. Então, o adversário, ou os principados e potestades, nos acusam tendo como argumento a lei. A lei diz isso e ele fez diferente, então você é acusado. Só que agora, Jesus na cruz, ele rasgou o escrito de dívida e o adversário não tem mais argumento. Por quê? Se ele disser para o pai assim, tá vendo? O pastor Maurício cometeu um pecado. Aí o pai diz assim, mas por esse pecado, Jesus já morreu na cruz do Calvário, está pago. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então é por isso que nesse versículo 15 ele está dizendo que ele despojou com esse gesto na morte da cruz, ele despojou, tirou todos os argumentos, todas as armas de principados e potestades, e ele fez isso publicamente, porque foi na cruz, e expôs dessa forma ao desprezo o adversário. A morte de Jesus envergonhou o adversário. A cruz enfraqueceu o inferno, Jorge. Exatamente, abalou o inferno, né? E Jesus triunfou deles na cruz do Calvário. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque a gente percebe que uma das coisas que geralmente é muito utilizado no mundo evangélico de uma forma geral, e aí eu estou falando geral mesmo, tá? Uma das coisas que é muito utilizado é a questão espiritual como instrumento de dominação. As batalhas espirituais, Jorge, a gente percebe que este termo, as batalhas espirituais, geralmente essas coisas são usadas contra as pessoas como instrumento de dominação. Quantas batalhas espirituais nós já vimos as pessoas declararem, batalhas às vezes que não têm fim, elas não acabam nunca. E quando a gente lê isso aqui e faz como se diz na teologia, no estudo de Deus, né? A gente faz a exegese, a hermenêutica do texto, né? Que nada mais é do que uma interpretação literal, né? Você se utiliza de estudo de palavras e você se utiliza também do contexto do texto. A gente percebe... Entendeu o que de fato ele quis dizer, o que de fato foi dito. O que o autor disse, né? Nada mais do que isso. A gente percebe, irmãos, isso é libertador. Libertador.
Eu sou capaz de dizer aqui, eu fico muito feliz e tranquilo em dizer que o inferno tem medo da gente. Porque imaginem que se eu estou naquela cruz com Cristo, quem pode me fazer mal? Ninguém. Eu sou de Cristo. Eu pertenço a Ele. Eu estou com Ele naquela cruz. Isso é muito importante porque as pessoas, os crentes precisam compreender isso. Você já está crucificado com Cristo. O adversário já foi despojado, já foi envergonhado. Mas a gente, dentro desse ambiente de cristianismo, a gente aprende diferente. Você fica com medo de eu lançar uma palavra contra você. A palavra tem poder. Você fala para o pai assim, não fala para o menino. Menino, você vai cair. Não diz isso não, porque a palavra tem poder. Ou se você sair da minha igreja, eu digo assim, não, você vai sair da minha igreja? Vai sair da comunidade da graça? Você vai perder, teu Deus vai cobrar de você, hein? Cuidado, você sai daqui hein? e tal. Então, esse tipo de praguejamento, de profecia para mal, que você lança peso sobre as pessoas, como se você fosse dono de Deus. Só que quem faz isso se esquece que o inferno já foi derrotado na cruz do Calvário. Essa palavra que é dita ali já caiu por terra há muito tempo, chegou nem perto de você. Jorgilton, tem uma coisa interessante, pouca gente pode fazer essa associação, mas Paulo se utiliza de uma expressão aqui, que era muito comum naquela ocasião, quando ele fala, triunfou sobre eles. Isso era muito comum, porque imaginem que naquela ocasião, o mundo conhecido, e aí eu me refiro aos Colossenses, a Paulo, eles estavam debaixo do domínio de Roma. E era muito comum os imperadores romanos, eles saírem nas suas batalhas épicas, né? E triunfarem sobre outros povos, e conquistarem outras terras. E era muito comum o imperador, quando ele voltava, Jorgilton, de uma batalha, ele trazia, o general, ele trazia consigo, voltando da batalha, geralmente o rei daquela outra nação, o general daquele exército, ele trazia aquele sujeito morto na maioria das vezes, para mostrar para todo mundo. Às vezes vivo, vinha amarrado andando, para ele de fato ser humilhado quando entrasse na cidade. E mostrar para todo mundo. Por isso a expressão de Paulo publicamente. Então quando Paulo se utiliza desta expressão, né, triunfou sobre eles, ele queria que todo mundo entendesse o que ele estava pregando, porque aquela palavra era muito comum na ocasião, as pessoas estavam habituadas a ouvir aquilo. Então, irmãos, isso significa dizer aqui hoje, neste ensino maravilhoso, irmãos, que Cristo triunfou publicamente. Isso significa afirmar que nenhuma condenação há mais para nós. Nós estamos em Cristo, estamos ligados a Cristo, a vitória em Cristo já nos foi dada, a cruz é suficiente. Aqui do pastor Jorgilton, só para ratificar aquilo que o pastor Jorgilton diz com toda a propriedade acerca da cédula. 1 Coríntios 15, a partir do verso 55, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então foi ratificado na cruz, a cédula foi rasgada, né? A promissória foi paga com sacrifício vicário. Somos livres e conscientemente estamos aqui para servir ao Senhor. Bem, pastor Maurício, entendido isso até por conta do nosso horário, mas entendido isso, Paulo meio que faz uma conclusão agora, e nós vamos caminhar para essa conclusão também. Vamos lá. Que é na sequência do texto, nós estávamos falando aqui do capítulo 2, versículos 14 e 15 agora, e aí no versículo 16, Paulo faz meio que uma conclusão, quando ele diz assim, portanto, ou seja, então ele está concluindo o que ele diz, compreendido isso, compreendido que a cédula foi rasgada, o que Cristo fez na cruz, então, portanto, ninguém vos julgue, se você entendeu isso, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, de lua nova, de sábado, as questões da lei. Ninguém te julgue se você come carne de porco, se você não come carne de porco, se você usa calça comprida, se você não usa calça comprida, se você usa barba, se você não usa barba, se você vai no cinema, se você não vai no cinema. São as coisas estereótipas.
Porque o que Cristo fez já despojou o adversário, ele fez dentro de você. Ninguém vos julgue por isso. E às vezes a gente se submete a esses julgamentos, fica oprimido, entristecido, não é verdade? Versículo 17. Estas coisas, né, são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Então essas coisas que estavam na lei, elas apontavam para Cristo, e Cristo já veio. Então se ele já veio, não preciso mais da sombra. A gente fica com aquilo que Cristo fez na cruz, só para a gente remir o tempo aqui. Então aqui Paulo faz a conclusão em relação aos cristãos judaizantes. Ninguém te julgue pelo comer, pelo beber, por dia de festa, por circuncisão, esquece isso. Por legalismo, ninguém te julgue por isso mais. Não deixe isso. No versículo 18, ele vai fazer a conclusão relacionada aos gnósticos, quando ele diz assim: ninguém, vou pegar uma outra versão aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, versículo 16. Ninguém, pois, versículo 17, 18. Ninguém se faça árbitro ou juiz contra vós, pretextando humildade. Ele quer ser seu juiz, quer te julgar, e se mostrando como humilde, como santo, fala manso para poder te julgar. Ninguém se faça árbitro contra você, pretextando humildade e culto de anjos. Ele é muito humilde, ele faz culto a anjos, ele vê anjos, toma café com anjo, baseando-se em visões que não teve, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. As visões que eles entregam são visões que eles não tiveram, são da carne. A base disso é carnalidade, é só para te dominar. Não deixe ninguém te dominar com isso. Se você entendeu o que Cristo fez, não existe mistérios, não existe místico, tudo está manifestado e revelado em Cristo, é o que ele está dizendo. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado pelas suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. As visões não são de Cristo, não tem nenhuma ligação com Cristo, que é o cabeça da igreja, é o que Paulo está dizendo. E aí, portanto, no versículo 20, ele faz um fechamento dizendo: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, se você entendeu tudo isso, por que você vai viver como se você estivesse no mundo? Por que você vai se sujeitar a essas ordenanças? Por que você vai se sujeitar a esse tipo de ascetismo que esses gnósticos dizem? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode manusear tal coisa, não pode fazer tal coisa. É o que ele vai dizer na sequência. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. E ele diz assim: preceitos e doutrinas de homens. Por que você vai se sujeitar a isso? E há muita gente se sujeitando a isso porque não entendia isso que nós dissemos aqui hoje, que Paulo disse aos Colossenses. E ele conclui dizendo: pois essas coisas com uso se destroem. O que você tem que vestir, como é que você tem que cortar o cabelo, o uso disso vai perecendo. Não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Você vai perceber que aquilo que as igrejas tinham como requisito, como preceitos, há 10 anos já não tem mais. Por exemplo, há 10 anos você não podia ter o Orkut, lembra? Há 10 anos você não podia ter uma mídia social. Hoje as próprias igrejas têm mídias sociais. Então, uso é coisa de gente, coisa de homem, que vem com pretexto de revelação, de visão, e o próprio uso perece. Não pode ter maquiagem, está todo mundo de maquiagem. Então, são coisas de gente. Finalizando, portanto, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, são rigorosos, tal, um que pode, um que não pode. Mas essas coisas não têm valor algum em relação à carnalidade. Para combater a carnalidade, para combater o pecado, essas coisas não têm valor algum, são só coisas de gente. Muito bem. Meus queridos amigos, irmãos, esperamos que vocês tenham acompanhado tudo que foi dito até aqui conosco. Mas se você perdeu alguma parte deste devocional, este encontro vai ficar gravado aqui no nosso canal. Eu aproveito para agradecer a sua presença até esse momento aqui conosco. Nos sentimos lisonjeados e alegres de receber cada um dos irmãos
que estão aqui presencialmente, né? Os que estão em casa, esperamos que vocês também se sintam muito à vontade conosco na comunidade da graça. Queremos lembrar a todos vocês que os nossos cultos presenciais, ou os nossos encontros, né? Paulo chama de reunião, por exemplo, né? Elas acontecem às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos, sempre às 19h30. Provavelmente ainda este mês, nós devemos ter o nosso primeiro congresso da Comunidade da Graça. Provavelmente no último sábado do mês. Nós estamos ainda conversando para definir algumas coisas, para viabilizar esse encontro, mas se definirmos que de fato teremos nesse dia, nós vamos comunicar a todos vocês. Nós teremos o primeiro congresso presencial da Comunidade da Graça. E será um encontro aberto a todos que desejarem participar. Foi muito bom ficar com vocês até agora. Eu gostaria de orar para encerrarmos essa transmissão. Se você quiser, os que estão presentes aqui, vocês podem ficar de pé. Os que estão em casa, fiquem sentados no conforto aí do seu sofá. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu. Pra entender as minhas emoções e sondar a alma, somente Ele que sabe de tudo, sem pôr num papel. E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora que sou atingido, esse remédio sara meu coração. Meu coração. Chorar eu choro sim, porque além das emoções, o tanto do Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado e muitas vezes meus pedaços, foi Deus quem me ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder, na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Chorar eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado e muitas vezes meus pedaços, foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalha
Amado Deus, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que nos tem dado de conhecer mais a respeito do teu reino. Sustenta cada um de nós, nos fortalece, e que haja na nossa mente a compreensão de tudo quanto aprendemos juntos neste culto. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Em teu nome dizemos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Os que estão de pé, se quiserem assentar, estamos encerrando então. A todos a graça e a paz do nosso Senhor. Te espero no sábado e também no domingo. Tchau. Meus irmãos, estamos encerrando aqui. Agradecemos a vocês que vieram.